Faltando aí 1 ano e meio, um pouquinho mais para a campanha eleitoral para governador, alguns nomes já começam a aparecer. Aqui ao meu lado, César Silvestre Filho, prefeito de Guarapuava, já está percorrendo o Paraná para consolidar a sua imagem numa tentativa de viabilizar uma candidatura para o governo do Paraná. Como é que está a sua caminhada? Você já está começando a ficar conhecido pelo resto do estado, hein, César? Bom, caminhada iniciada, né? Realmente os primeiros passos estão sendo dados, num primeiro momento ainda seguindo esse programa do PPS, que é o Pé na Estrada, um programa que nós fazemos todos os anos ímpar, para movimentar o partido, consolidar o partido. Então realmente a gente já percorreu algumas regiões. Veja, é evidente que um nome novo, como é o meu caso, demora e leva algum tempo para ser assimilado e conhecido por todos. É evidente que oportunidades como a de agora é muito importante para mim, até para a gente poder falar um pouco sobre política, sobre o que pensamos e para que as pessoas aos poucos possam ir assimilando. Tá. Você obviamente já ouviu, já acompanhou nesses últimos anos o governo do Beto Richa, né? Esteve próximo, você já foi deputado estadual. O que você acha que ele acertou e o que ele errou? E o que você poderia fazer diferente? Bom, eu fui deputado estadual, entrei junto com o Beto, né? O Beto se elegeu no mesmo ano em que eu me elegi deputado, então acompanhei muito de perto ali o governo. Meu pai chegou até a ser secretário dele. Eu acho que o Beto acertou em muitas coisas, né? Nós sabemos que hoje os políticos estão muito desgastados, mas não podemos também ser injustos em relação a alguns temas. O Beto, por exemplo, restabeleceu o relacionamento com os prefeitos que o Requião tinha acabado. O Requião tratava os prefeitos com desrespeito, humilhava a figura da autoridade de um prefeito do interior, se achando numa condição autorizada para isso. Isso era muito ruim, quebrava essa relação republicana que é saudável. O Beto é um cara agregador e isso tenho certeza que refletiu em várias outras ações positivas do governo voltada para os municípios, principalmente de recursos, crédito, maior autonomia até para os municípios administrarem alguns programas com recursos diretos do governo do estado. Outra coisa positiva que é importante ser dito, o governo do estado fez uma série de medidas impopulares, duras, de ajuste fiscal, que equilibraram as receitas do estado, mas por consequência salvaram muitas prefeituras da falência. Na medida em que o Estado aumentou a arrecadação do ICMS, principalmente, ele fez com que parte desse bolo tributário fosse dividido com os municípios e incrementasse a receita dos prefeitos e o ônus político ficou todo com o governo. Onde que eu vejo que, lamentavelmente, o governo acabou falhando foi algumas questões pontuais, por exemplo, na condução do próprio ajuste. E tenho a plena convicção de que o próprio governador deve lamentar muito a forma como aquilo se deu. Foi desastrosa o episódio em si, aquele confronto com os professores, com os servidores públicos, deputados submetidos a uma situação humilhante para os próprios deputados. Tenho certeza que aquele é um episódio que todos gostariam de ver apagado. E isso acabou comprometendo a própria popularidade do governador até hoje. Há ações que eu gostaria, e é isso que me move muito mais do que ficar avaliando o atual governo, até porque tem uma relação de amizade verdadeira com o governador, mas muito mais um compromisso de olhar para frente e imprimir para o Estado uma visão de mundo própria da minha geração política, da minha experiência de gestão, da minha forma de governar. Eu vejo que o Estado pode e deve, no próximo mandato, ter uma visão e um compromisso maior com alguns temas e ações estratégicas voltados para o desenvolvimento, sobretudo para o desenvolvimento do interior. O interior do estado precisa ter alguém que tenha um compromisso maior e uma visão um pouco diferenciada, compreendendo as vocações regionais e as pretensões regionais de desenvolvimento. Entender que o interior não quer ficar preso para sempre com os mesmos vínculos daquele interior rural, do interior do agronegócio apenas, mas sim compreender que mesmo nos pequenos municípios hoje, há uma geração de jovens que pretendem fazer a diferença, que querem estar no mundo, não mais no mundo da economia que vieram dos seus ancestrais, mas do mundo da tecnologia, do mundo da inovação, estar preparado realmente para um universo muito maior do que o seu universo micro-regional, mas com uma compreensão de que ele não quer sair de lá, ele não quer ter que migrar para uma grande cidade, ele quer estar conectado com o mundo a partir de lá. A função do Estado é preparar a base, é fomentar
essa cadeia, é compreender que nós, para termos uma região norte do estado, região de Londrina desenvolvida, nós precisamos criar condições dela competir com os seus grandes concorrentes, que não são nem os outros municípios do Paraná. Seria, e sim, competir com o próprio grande e imenso mercado de São Paulo, com os grandes municípios de São Paulo. E o Paraná olhar esse mercado com voracidade, de realmente procurar competir, melhorar a infraestrutura, melhorar a conexão entre a região norte e esse mercado consumidor de São Paulo, já que essa região está longe do Porto de Paranaguá. Mas compreender que nem todo o grande investimento industrial do Paraná terá que sempre ficar preso a essa lógica de se instalar na capital, no entorno da capital ou próximo do Porto. Porque nós da região centro-oeste, vocês da região norte, o povo empreendedor, trabalhador da região sudoeste, da região oeste do Paraná, eles não estão mais satisfeitos com essa mesma lógica. Eles querem poder competir igual, eles querem poder ver seus pequenos municípios se desenvolver de uma forma mais equilibrada. César, você está colocando o seu nome, né? E já tem alguns outros nomes postos. Tá? O Osmar Dias é um deles, já foi senador e concorreu já outras vezes ao governo do Paraná. Cida Borghetti, que é vice-governadora, o Ratinho, deputado e secretário do governo Richa, e o ex-prefeito de Londrina, Kiref, que também está buscando um espaço. Como é que você pretende se posicionar para ser diferente desses nomes já colocados? Olha, sendo eu próprio, primeira coisa que me difere de muitos desses nomes, nós estamos na política há algum tempo, eu sou de uma família de políticos e tenho o maior orgulho de dizer isso, mas nós nunca estivemos ligados ao PT, nunca. Mesmo quando o PT estava no auge, mesmo quando ser petista ou apoiar o Lula ou a Dilma era popular, transferia votos, nós nunca mudamos as nossas convicções, a nossa postura. Isso nos difere de grande parte dos nomes que foram colocados. Talvez desses nomes aí, alguma afinidade maior com o próprio Kiref, pelo estilo de gestão, a forma como ele administrou a cidade, pelo fato de ele também ser um político ficha limpa. Vamos então agora às perguntas dos leitores do blog Paçoca com Cebola. É o seguinte: pedágio. Bom, primeiro é despolitizar o tema. O Requião teve um grande desserviço para o Paraná em fazer do pedágio um cavalo de batalha político populista e irresponsável. Ele desorganizou, desequilibrou totalmente o contrato, tirou obras que estavam previstas no contrato original para ter ali um recuo insignificante nas tarifas, e hoje nós continuamos pagando caro e sem duplicações que estavam previstas. Nós precisamos tratar o assunto do pedágio do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, mas sem radicalizações. O pedágio é um instrumento útil para atrair o investimento privado, para superar gargalos de infraestrutura que nos limitam. Eu sou o vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e para o tema concessões e PPPs. Esse é um tema que particularmente eu procuro estudar bastante e tenho uma certa facilidade. Hoje, qualquer administração moderna no mundo se vale da iniciativa privada para superar os déficits de infraestrutura principalmente. Nós temos aqui, por exemplo, a região norte do estado, um gargalo de uma conexão com o mercado de São Paulo por falta de duplicação da rodovia, que é uma concessão. Não fosse politizado esse assunto, poderia-se já ter esse trecho duplicado há muitos anos. O próximo governador do Paraná será o governador que objetivamente, isso é importante as pessoas compreenderem, o próximo governador objetivamente terá que saber o que fazer com as concessões do pedágio. Em 2021 acaba esse ciclo de contratos. Então cada governo agora, cada candidato tem que saber e ter opinião própria. Eu tenho a minha muito clara. Eu não sou contrário às concessões do ponto de vista ideológico e acredito que nós temos que levar esse contrato até seu fim e fazer uma nova concessão. Essa história de antecipar contrato só serve aos interesses das empreiteiras nesse momento. Elas já levaram tempo demais dessa forma, antecipar só interessaria a elas para dizerem que fariam aquilo que elas já não fizeram. Nós temos que levar até o fim, entender que desde que foi feito o primeiro contrato, já há 20 anos até hoje, se modernizou muito as relações do ponto de vista jurídico, econômico. O Brasil de hoje, do ponto de vista econômico, não é o mesmo de 20 anos atrás. O risco Brasil, a taxa Selic, a segurança jurídica é outra. É possível sim se fazer novos contratos de concessões
que tenham muito mais controle, muito mais equilíbrio, que se evite tarifas tão excessivas e que se coloquem obrigações, prazos, cronogramas de obras de uma forma muito mais clara. Essa é muito específica. Como é que estão as contas do Hospital Santa Teresa de Guarapuava? Olha, o Hospital Santa Teresa passou por um processo muito positivo recentemente, que foi a certificação da filantropia. Então as contas do hospital melhoraram um pouco, porque ele passou a receber recursos do governo federal, de emendas, de parcerias que antes não recebia. Ontem mesmo assinei um termo de fomento, onde a prefeitura fez a cessão de uma parte de recursos oriundos da economia da Câmara, de R$300 mil, para apoiar o hospital, coisa que no passado não era possível. Outra pergunta aqui, que esse foi um dos grandes calos e continua sendo um dos calos do governo Richa, universidades. Já teve briga lá na Assembleia com um grupo de professores, discussões intermináveis com relação à autonomia das universidades. Agora mesmo eles estão num novo embate aí por conta de um programa para colocar as contas das universidades. Como é que vai ser a sua visão para as universidades estaduais? Qual que é a relação que vai ser com elas? Olha, um dos coordenadores do meu plano de governo é o Aldo Bona, que é o reitor da nossa universidade e é o presidente da ABRUEM, que é a Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais. E ele tem contribuído muito com essa discussão na elaboração do nosso plano de governo, que é justamente de se criar um novo mecanismo de incentivar as universidades, mas atrelado a resultados mais palpáveis, a incentivar a inserção da universidade na comunidade, não só na comunidade acadêmica e científica, mas na comunidade como um todo, em projetos de pesquisa que interagem com os desafios da economia local, com projetos de extensão que apoiem as necessidades dos municípios do entorno dessas universidades. Nós temos aqui a UEL, que tem um peso estratégico fantástico. A UEL é uma universidade que até destoa das demais universidades estaduais pelo seu prestígio local e pela sua envergadura, que certamente tem espaço e muito para retribuir de uma forma mais palpável à comunidade do que é hoje. E isso vai permitir que, na sequência, a própria sociedade compreenda melhor o seu papel estratégico para o desenvolvimento do Estado e que contribua de uma forma mais saudável na hora da discussão de orçamentos, investimentos, equilíbrio das contas. É evidente que as universidades também precisam, e aí é importante ter coragem de dizer isso, nós não podemos deixar que o discurso corporativo enfraqueça as universidades como se elas fossem algo que não pudesse nem ser questionado. Acho que elas precisam ser questionadas. As universidades também precisam repensar a sua gestão, também precisam modernizar as suas estruturas para que elas continuem sendo importantes e possam oferecer aquilo que é essencial: ensino de qualidade e promoção da pesquisa, desenvolvimento, auxílio no desenvolvimento regional, onde cada uma dessas grandes universidades estão inseridas. César, agora uma pergunta política para a gente encerrar a nossa entrevista. Você mesmo disse agora há pouco que a imagem de um político, de uma forma geral, está desgastada. Você já foi deputado, é prefeito, seu pai já foi vice-prefeito, foi deputado federal, sua mãe é deputada estadual, ou seja, você vem de uma estrutura familiar que vivencia a política. Como se mostrar novo e diferente dos políticos, tendo já essa carga familiar que vocês vivem há tanto tempo na política? Bom, isso é uma pergunta recorrente e eu acho que é um bom questionamento. Primeiro, novo eu sou, novidade também. Tanto é verdade que quem está nos assistindo certamente deve estar curioso em saber quem é esse rapaz que está se colocando como pré-candidato. Chamou de velho, mas tudo bem. Ao governo do Estado, né? Segundo, não ter o nome conhecido no mundo político hoje tão desgastado é até bom. Se o meu nome tivesse aparecido na lista do Odebrecht, na lista da JBS ou em qualquer outra lista que desabou nos políticos, certamente o meu nome ou de qualquer integrante da minha família seria muito mais conhecido do que é. Nós fazemos política assim há muitos anos. Eu faço política desde criança, por vocação, por paixão, e realmente é algo que a gente leva muito a sério em casa. E felizmente ninguém nunca viu o nome nem do meu pai, que foi por diversas vezes deputado federal, deputado estadual, envolvido em nenhum tipo de escândalo. Ninguém viu o nome de qualquer outro integrante do meu grupo político envolvido com maracutaia. Eu acho que isso é um grande ponto diferencial. Sim, há uma proposta nova, há uma nova forma de enxergar as coisas, há um compromisso político muito grande com o futuro, há uma maneira mais dinâmica, moderna de gerenciar a coisa pública, como eu fiz na minha prefeitura
que eu administro em Guarapuava, né, do nosso município de Guarapuava. Mas, por outro lado, eu faço realmente um questionamento. Será que o eleitor está buscando algo novo para acreditar ou quer uma novidade pura e simples? Se o eleitor realmente quisesse apenas uma novidade, qualquer nome que nunca teve lastro político nenhum lastro de administração de nada, poderia então ser presidente da República, governador de estado, prefeito de uma cidade como Londrina. As pessoas querem talvez novidades, mas ao mesmo tempo alguém que possa ter um currículo para ser analisado. Muitos certamente vão querer nessa eleição ser Dória, ser Trump, se colocando como novos, dizendo mais honesto que todos os outros. Mas o que exatamente eles já governaram? O que exatamente, por quais tipos de provações eles já passaram? Então, eu pelo menos fico muito tranquilo em dizer que nós já passamos por muitas coisas, as pessoas hoje têm condições objetivas de nos analisar e sim, nós representaremos nesse processo eleitoral uma grande novidade por aquilo que a gente acredita, pela coragem das nossas propostas, que com o tempo vocês terão mais clareza, realmente de enxergar um Estado mais enxuto, um Estado mais dinâmico e uma proposta de candidatura que não tem amarra nenhuma com grupos políticos, com grupos econômicos. A minha candidatura não se presta a preservar interesses. A minha candidatura é uma candidatura que tem a ousadia de construir um programa diferente para o Paraná. E tenho certeza que com o tempo as pessoas vão cada dia mais compreender e entender o alcance dessa proposta e o bem que vai fazer para a discussão do processo de sucessão do governo estadual. O Paraná não está mais satisfeito, tenho certeza, em ter que se limitar a escolher os mesmos velhos nomes de sempre. César, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e em breve voltaremos com outro pré-candidato.